Boa noite. Consigo esta semana a adoção em Angola. Para se chegar à fase de adoção de menores, obedece uma série de regras e requisitos. Uma delas é a fase da empatia entre o interessado e o menor. Nesta altura, no Lar Cuzola, substitutas. Tudo isto nos é narrado agora pela jornalista Brígida Icala. Confira comigo. Tenho um sonho de alguém me adotar e me levar na casa dele para eu fazer. Daí começar a ir na escola, jogar bola e continuar a estudar. Um encontro entre os sonhos de quem deseja constituir uma família por meio da adoção e o desejo de uma criança de crescer num ambiente familiar seguro. Como qualquer outra criança, para ele, o sonho de chamar por um pai e uma mãe parece estar longe de se concretizar. Tenho um sonho de alguém me adotar e me levar na casa dele para eu fazer. Fico triste e penso que nunca mais vai ter alguém que vai me levar. É muito difícil, né? Sim, é difícil. Estamos no Lar de Infância Cuzola. Aqui, a incerteza pelo futuro é uma realidade para muitas crianças. Nos 15 anos de existência do Lar Cuzola, já foram colocadas em famílias substitutas 433 crianças. Infelizmente, a partir já dos 4 anos, 5 anos, temos encontrado muita dificuldade. Infelizmente, quando tem 10 anos, então é como que se a possibilidade dessas crianças serem integradas a uma família começa a ficar mais reduzida. Muitas vezes essas crianças que já têm noção, elas mesmas é que dizem que o sonho delas é ir para uma família. E elas já têm noção da importância do vínculo afetivo na sua vida. Só para termos uma noção, né, o berçário, que nesse momento está mais ou menos em quase 50 crianças, temos apenas 7 vigilantes a trabalharem, separadas, não é? Umas no berçário 12 e outras no berçário 1. Entre os choros dos bebês, percebe-se a grande necessidade de carinho e de proteção. Quem cuida apega-se às crianças. Tia menina bonita. E o que, minha princesa? Afinal, já comeste. E com recurso ao dedo, alguns bebês embalam-se para a 6 da tarde, no berçário do Lar Cuzola. As crianças têm aspirações e o desejo de construir um futuro melhor. Como qualquer outra criança, precisam de amor, proteção, estabilidade e oportunidades para desenvolver plenamente o seu potencial. Eu não sei explicar como é que eu cheguei aqui porque eu vim bebê. Eu sinto saudade porque fora da minha mãe e meu pai, eu se sinto seguro, mas tem coisas que eu queria ser jogador. Eu quero ser polícia. Por quê? Porque essa profissão me vai sentir mais feliz e mais calma pelas coisas, resolver as coisas pelas outras pessoas. Aqui, muitas delas são devolvidas, mesmo estando já sob a tutela de uma família, que apresenta vários argumentos
para a sua defesa. Já tivemos muitos casos de crianças que já estavam colocadas em famílias substitutas, mas que infelizmente voltaram ao lar. Já tivemos até um caso de uma criança já colocada, mas que a mãe a batia. A criança era vítima de violência doméstica e que uma vizinha reportou esses incidentes e fez uma denúncia. E a senhora foi detida. Nestes casos, a criança é automaticamente retirada da família. Por quê? Porque não adianta forçar um laço se não existe. Para se chegar à fase da adoção, é necessário cumprir rigorosamente algumas etapas, como, por exemplo, a fase de empatia, em que o interessado no processo inicia uma convivência mais próxima com o menor, permitindo a criação de laços afetivos e adaptação entre ambas as partes. Vêm fazer empatia, não sei se tiveram a oportunidade de ver, está aí um casal que tem estado a vir para criar empatia com a criança e depois levá-la para estar ambientada e poder conviver com o resto da família. Este casal, interessado no processo, referiu que a fase de empatia foi desafiante, exigindo paciência, adaptação e equilíbrio emocional. Não é facilitado, não. Quer dizer, onde você mora tem uma comissão de bairro, tem uma administração. A pessoa vai para lá, entrega os documentos necessários que eles pedem e vamos aguardando com a idade da criança que a senhora quer. Venha ver se está do seu acordo, se está de acordo ou não. Tá ver? Se estiver de acordo, a documentação anda. Estou muito feliz, estou muito emocionada, nem vejo a hora de nos entregarem. Judite, de nome fictício, descreveu a experiência de se tornar mãe adotiva como um percurso marcado por desafios. Mas eu dei entrada na administração municipal, fiz a empatia e foi um processo de empatia também, foi rápido e graças a Deus, pronto, eu não estou a ver dificuldades no processo. No princípio, eu vou dizer que eu dizia assim, meu Deus, recebi uma criança muda. No tempo da empatia, o período, eu nunca tinha lhe ouvido a falar. A primeira vez que eu lhe ouvi a falar foi já comigo. Alguém que só quer adotar para dizer que adotou, devolve. Porque vai dizer, não vou levar uma criança muda, não sei o que pá. Não fala. Levei assim, tá aí. Hoje fala que fala. Conhece tudo, sabe tudo, chama papá, chama mamá. Ela não podia ver prato, ninguém podia passar com prato, mas é mesmo fome. Mas hoje até já escolhi comida. Mas que ela veio com muita fome, a desnutrição, bicho. Ela tem uma cicatriz aqui na cabeça, que eu não sei se caiu, mas tem uma cicatriz aqui onde até o cabelo não cresce. Muitos sinais, não sei se era sarampo, sarna, qualquer coisa. As pernas inflamadas. Afinal de contas, como funciona a planilha para a escolha da criança a ser enquadrada ao processo da adoção? Quando esta criança é adotada, tanto os pais, tanto as crianças, têm os mesmos direitos legais como se de um filho biológico se tratasse, como se um pai biológico se tratasse. Por exemplo, ele tem o direito de registrar a criança com seu sobrenome da família. E naquele espaço de filiação, tanto no bilhete como na cédula, que no processo de família substituta, que há só um registro provisório, vem em branco, ela aí na filiação
como pai adotivo, ele também tem um direito legal de colonização, porque ele é pai. E como pai, embora adotivo, mas tem os mesmos direitos legais como de um pai, conforme reza o nosso artigo 197 do nosso Código de Família. Duas histórias, mas com o mesmo propósito: ser mãe por meio da família substituta. Não tenho filhos, sou mãe solteira e sempre achei bonito. E eu dizia que um dia, se tivesse dinheiro, ia ter uma casa, né, onde eu pudesse pelo menos fazer 2 refeições por dia para os meninos da rua. Sempre foi mesmo por amor, por opção própria. Embora que muitas já me disseram que cuidar filho do outro é complicado, mas eu acho que isso é errado. É muito errado. Tem alguém que me disse isso. Eu adotar filho do outro, não. Não. Eu prefiro mesmo que vem do meu ventre, mas isso me chocou muito, sabendo que é uma pessoa que pertence à igreja. Tem muita criança aqui que está a precisar, muita. Quando a pessoa quer, vai até o fundo. Foi isso que nós fizemos. Insistimos até conseguir. E assim estamos a falar de adoção em Angola, um processo que envolve amor e carinho. Nós seguimos para um curto intervalo, voltamos a seguir com mais histórias sobre a adoção em Angola para lhe contar. Até já. Já estamos de volta a falar de adoção nesta edição da reportagem da semana. O processo de adoção no país devolveu esperança a várias crianças. Só neste ano foram oficialmente transitados 12 processos de adoção. Ainda assim, algumas famílias alegam haver demasiada burocracia neste ato, que pode ser uma causa do adiamento deste sonho para muitos casais. Nesta segunda parte, teremos algumas histórias de pessoas que lidaram com todo este processo. Acompanhe comigo. Entre ursinhos de pelúcia esquecidos está um berço solitário, o retrato de uma infância quase perdida. Uma história que poderia ter terminado no meio do lixo, ao abandono. Mas Samuel é o rosto da esperança, uma alma resiliente. Tão bom. E também não esqueça onde ele saiu, porque não é fácil, onde tem milhares de crianças e ele sair é porque Deus que estava na vida de Samuel, posso assim dizer. Quem tem amor de verdade não vai muito no lado de sanguíneo, não vai muito no lado sanguíneo. O amor atravessa barreiras, não importa se tem mesmo sangue, mas o amor de verdade, só Deus. Uma história que começou quando tudo parecia acabado. Até esqueci que lutei tanto, porque o Samuel preencheu praticamente aquela ansiedade, aquela luta. Eu vi isso. O chefe disse que você mudaste. Disse, tem o Samuel. Eu só oro sempre. Eu peço sempre a Deus, Pai, que ele cresça com um coração bom. E também não esqueça onde ele saiu, porque não é fácil, onde tem milhares de crianças. E ele sair é porque Deus que estava na vida de Samuel, posso assim dizer. A adoção é uma história milenar. Chegou momentos em que eu andava pelas ruas, contentores de lixo. Eu chegava mesmo de perto, que é para poder ver se por acaso tem uma criança que foi deixada ali. Aqui o Zango, como está cheio de matas, ou capins, aqueles pequenos arbustos. Mesmo até o momento, embora eu tenha agora o Patrício Okiame, mas ainda
eu ando e prestando atenção aos contentores, nesses capins ou nessas matas, para ver se realmente alguém deixou aí um bebê para eu poder recuperar. Não é fácil, mas infelizmente é a nossa realidade, né? Muitas queremos ter, né? Não temos, mas infelizmente há muitos filhos deixados pelo lixo. Falar em adoção é falar de um ato sublime de amor e também do cuidado. Porque quando nos colocamos nesse caminho de ajudar os outros, de acolher, independente da idade, né? Nos colocamos num grande projeto de ajudar o Criador. Elizabeth Selma, de 22 anos, não conhece os seus pais biológicos, mas hoje é feliz porque foi adotada por uma família que lhe deu amor, carinho e um lar. A princípio, saber que tu foste abandonada já é algo difícil. E depois descobrir que não tens nenhum dos teus familiares, nem os irmãos da mãe ou do pai que é para poder te acolherem, aí torna-se ainda mais difícil. Depois ter que vir parar num lar, conhecer outras crianças. Fui adotada com 8 anos de idade. É bom estar no seio de uma família, né? Saber que tem pessoas que agora estão aí por nós para nos acolher e para nos ensinar onde é que devemos caminhar nesta sociedade. Me tornar, né, assistente social, agora estou no 2º ano da faculdade, estou a seguir esse curso e poder contribuir com projetos sociais para poder mudar uma determinada comunidade. Sara, de nome fictício, viveu por muitos anos na imaginação, como se tivesse já uma bebê ao colo. E tinha um nome na memória. Por muitos anos, eu sou conhecida como a mãe da Maquiese. Embora seja fictícia, né? Mas as pessoas me conhecem como mãe da Maquiese. Ex-colega de trabalhos, na congregação, a vizinhança, sabem que a Maquiese existe. Já partiu muito, mas agora eu já consigo falar da Maquiese como se ela já existisse. Há coisas que eu já faço pensando na Maquiese. Eu já digo que daqui a pouco a Maquiese vai vir, temos que preparar o quarto da Maquiese. Isso significa felicidade, significa alegria. Então, para mim, é uma felicidade, é uma alegria ter a Maquiese nos meus braços. As famílias recorrem ao processo de adoção por diferentes razões, como infertilidade e esterilidade, só para citar algumas. Em Angola, pelo menos, mais de 1 milhão de casais sofrem de infertilidade, embora o país apresente uma das taxas de natalidade mais elevadas do mundo. A infertilidade conjugal é uma realidade expressiva e considerada um grave problema de saúde pública e social. Daí que há quem tenda a encontrar outras formas para a realização do privilégio de ser pai ou mãe. Tal é o caso dessas duas senhoras, que chamaremos de Sara e Madalena. De tanta luta nos hospitais, nas clínicas, de fazer inseminação, não dá certo. Então ele disse, Tânia, vamos me parar e vamos partir para a adoção. Eu disse, boa ideia. Tem tantos bebês aí que precisam de mãe, pai. Tá bem. E deu-me o processo. Tentei em Portugal, não deu certo. Fui na África do Sul também, não. Casada há 12 anos. Não foi fácil. Não foi fácil por quê? Porque só o fato de ser mulher, né? Realmente eu concebia, ou seja, eu concebo, mas realmente não consigo dar à luz mesmo a filhos. Há sempre um rompimento por conta da situação de saúde que eu tenho, né? Tenho miomas, etc. Já fui operada, mas eles voltaram novamente. Motivo pelo qual não consigo, né? Os filhos não aguentam muito tempo. E o outro aspecto, aquele desejo mesmo de ser mãe. E a sociedade em si, né? Aquelas críticas, olha, tu és mbaco, tu és assado, és cozido. Tipo uma árvore que não consegue dar frutos. A dimensão da fé também foi apontada. Nascem de forma biológica, mas o maior amor de quem dá é que nasce do coração. Quando a gente vê esses gestos, é lindo.
E é belo porque é algo oblativo, que vai além daquilo que é o limite, vamos dizer assim, a complacência ou a sua família. Este casal não pode ter filhos biológicos devido a um procedimento médico que a mulher foi submetida sem consentimento prévio. Eu não tenho útero. Fui retirada a útero. Muito jovem. Até agora os doutores também não conseguem me explicar. Apesar que já me pediram para entrar em processo judiciário, mas também não quero. Os doutores não conseguem explicar o porquê. Eu só sei que eu fui dar à luz e eles dizem que depois houve uma complicação e fui retirada uma parte do útero, que é o corpo do útero, onde senta o bebê. Mas já foi retirada sem o seu consentimento? Sem o meu consentimento. Nem da minha família, ninguém sabe. Eu estava a sangrar, eles disseram que eu tinha que ir para o bloco diretamente. Tinha que ir para o bloco e aconteceu isso. Eles fizeram mesmo uma cesárea, tiraram mesmo o bebê, mas ele só fez 24 horas. Fez 24 horas e eu só tinha 8 meses e 20 dias. E disseram que ele não aguentou ao céu. Depois uma doutora explicou, no momento que eles iam avaliando, eles sentiram que faltava alguma coisa. Esta é uma história nossa, do casal. Nós apostamos, para muitos vejam que é uma coisa difícil. De princípio nós também víamos como uma coisa difícil, mas com a mão de Deus... Hoje, o pequeno Ifigênio é a alegria do casal, que parecia estar longe. Então conversamos, já estamos por bem adotar uma criança, porque o amor não sai só de uma mãe que cuida durante 9 meses. O amor rompe barreira. Quando você ama, há toda a possibilidade de você sentir que aquele filho veio do teu ventre. Para os homens é filho da adoção, mas para Deus é mesmo filho que veio no meu ventre, porque eu sinto isso desde que eu vi o meu pequeno. E aí nós seguimos o processo e graças a Deus foi sem interrupção nenhuma. E pretendo fazer mais de 3 crianças para cumprir com o meu sonho, que era 4 filhos meus que eu queria ter. O Ifigênio para nós é como se fosse o menino Jesus. E ele em casa, quando a pessoa só logo abriu o portão, ele logo vem a correr. Não, é papai, chegou. É mamãe, chegou. Então o Ifigênio para nós é uma alegria, é uma bênção. Na justiça, o primeiro passo é provar se a criança é ou não elegível para o processo de adoção. Entre as exigências estão a idade abaixo dos 18 anos, ser filho de pais desconhecidos, estar em situação de abandono ou ser filho de pais que deram consentimento de adoção. Entretanto, o menor de nacionalidade angolana só poderá ser adotado por um cidadão estrangeiro se este for residente no país e mediante autorização da Assembleia Nacional. Para adoção é necessário ouvir aqueles primeiros filhos. A criança tem que estar, não é, inserida na família toda. A adoção de estrangeiros residentes, não é, tem o mesmo estatuto como um angolano, com a diferença de que o parecer deve vir da Assembleia Nacional. E o nacional não. O nacional tudo corre ao nosso nível e quando chegar a altura da adoção, recebe o seu bebê. Para muitas famílias, quando o assunto é adoção, entre as grandes preocupações estão o tempo de espera e as condições impostas pelos serviços de justiça. Aqui, na Sala de Justiça Juvenil, pertencente ao Tribunal da Comarca de Luanda, que atende também a província de Colibengo, as coisas são tratadas de forma cautelosa. O magistrado judicial quer apurar a idade e idoneidade do adotante. Mas não é apenas isso. Quer garantir que toda criança que saia daqui ganhe não apenas uma família, mas sim um lar, onde encontre carinho e amor que não teve na rua. Nós estávamos na espera mesmo desse processo. Eu posso dizer, acho que quase um ano da entrada e também os documentos aqui, nosso país de documento, ir tratar ali, ir buscar ali, esse processo todo. Agora estou com 45 anos e sinto que já foi muito tarde.
fui adiando. Então, há processos na vida que vale a pena, ou você cai de cabeça ou de paraquedas, como se diz. Mas eu só me arrependo. Se calhar eu devia ter entrado nesse processo mais tempo, né? Porque agora eu estou com desejo de querer ter outro filho, né? Novamente com o processo de adoção. E aquilo é mesmo um processo, é uma fila enorme, que às vezes o que é a primeira acaba sendo a outra. Então, devem ter mesmo um pouco mais de empatia. Porque primeiro existe muita criança nas ruas, existem muitas crianças nos lares que estão mesmo a sofrer, que eles precisam mesmo despachar essas crianças, porque existem muitas famílias que têm posses, né, de cuidar de uma criança. Então não dificultem o processo. Só o facto da mulher não poder, né, não poder gerar, isso já nos deixa muito estressados. Então, que eles tenham um bocadinho mais de empatia. A fim de evitar essa burocracia toda, porque depois as pessoas ficam desesperadas. É óbvio, as pessoas ficam desesperadas só de saber que tem que passar por todas essas instituições para depois ter a homologação do tribunal. Porque você passa nessas instituições, depois vai até o tribunal e no tribunal também vai ter o seu tempo. E o tribunal, até decidir, claro, você fica totalmente esgotado. Há pessoas que levam as crianças. Nós temos que notificar para virem dar seguimento ao processo. E são essas pessoas que depois vão dizer: não, o processo é muito moroso. É moroso por conta dela. Nós entregamos as crianças, depois de 6 meses nós queremos saber, né, a mãe é obrigada a trazer a criança. Nós vamos ver o antes e o depois e aí vamos ter as conclusões de como a mãe está tratando a criança, para além da Comissão Tutelar de Menor que acompanha também essas medidas decretadas. Por isso, este é um processo de paciência, é um processo de responsabilidade acima de tudo, e não para aquele tipo de pessoas que dormiu e acordou no dia seguinte, pensou que deve ter uma criança, vai a um lar e buscar e meter em casa, para depois de 1 mês ou 2 meses dizer que a criança fez isso ou fez aquilo, dormiu com o olho aberto, não fechou o olho ou fez xixi debaixo da mesa, e é algum motivo para devolver a criança pensando já em outras questões que não têm nada a ver com a criança. Só neste ano, um total de 12 processos já foram transitados para a adoção. A nível do ano 2025, já transitaram 61 processos para outra fase, que é para a fase já adotiva nas salas de família. Relativamente ao ano 2026, portanto, temos um total de 12 processos também já transitados para a fase final da adoção para as salas de família. Começaram como sendo processos de entrega em famílias substitutas. Na caminhada, cada um no ritmo do seu passo, aguarda com paciência o desfecho do processo, como é o caso deste casal, a quem um amor à primeira vista motivou a adoção de uma criança, alargando para 4 o número de filhos, incluindo 3 biológicos. Nesse dia eu estava de serviço e foi deitada uma menina no lixo. É muita emoção que eu senti no corpo. Então, fiz a vontade de adotar a criança. Mostrei interesse, tanto mais que no meu serviço o doutor disse que tem que seguir os parâmetros e que a criança devia chegar mesmo lá no Lar Cozola. Só assim é que nós teríamos acesso à criança. O processo foi sério, não deram muita volta, graças a Deus. Se nosso Deus como é maravilhoso. Temos 3 filhos biológicos. Essa faz a 4ª. Para nós já não é adotiva. Para nós já é biológico também. Mas o que fazer para que o processo de adoção decorra de forma legal e segura? É aconselhável que o adotante ou o adotado, nesse caso os parentes do adotado e o adotante,
constituam melhor um advogado, um jurista que entende da matéria, para evitar constrangimentos por causa destes próprios requisitos, porque na falta de requisitos isso pode criar constrangimento no andamento do próprio processo em si. Um dos requisitos é o adotante tem que ser alguém com 25 anos, ou melhor, alguém que tenha mais de 25 anos de idade para poder adotar. E ela também tem que ter as condições econômicas suficientes para poder prestar alimento no adotante. O processo de adoção é um processo judicial. Na verdade, ela tem no seu início uma componente administrativa e o INAC não intervém diretamente neste processo. O INAC tem apenas trabalhado no sentido de facilitar a informação, facilitar os procedimentos e advogar para que o processo corra nos termos da lei. Todos os processos devem dar entrada na Sala de Justiça Juvenil, que opera com duas modalidades: proteção social e prevenção criminal. Nós temos dois tipos de processo: prevenção criminal e proteção social. O de prevenção criminal vem da polícia, ou do SIC, ou do DIP. Chegado ao tribunal, é remetido ao Ministério Público. Nós aqui na Sala de Justiça Juvenil, nós temos 4 juízes da letra A, letra B, letra C e letra D. Então, cada processo, conforme vai ser registrado, mediante a letra, então vamos alocar para aquele juiz em concreto. Ainda assim, somos obrigados a passar uma olhada ao processo para ver se está tudo nos conforme. Só assim é que vamos passar para o outro passo, que é o registro do processo, embora já tendo passado no crivo do Ministério Público. Aí demos uma olhada e vamos registrar o processo e vamos fazer a sua distribuição. A Subprocuradora-Geral da República, junto da Sala de Justiça Juvenil, reforça que apenas solicitantes legitimados legalmente podem obter a posse ou tutela de uma criança. O Ministério Público vai fazer a instrução do processo e dessa instrução vai recolher provas, não é? Vai notificar as testemunhas, todos os intervenientes do processo, vai ouvir as partes interessadas, vai ouvir os candidatos, testemunhas, familiares, que é para podermos então ter certeza se aquela família está em condições de poder ficar com o menor. Depois de recolhermos, ouvirmos tudo, nós fazemos uma promoção. Esta promoção é que vai dizer, o Ministério Público vai fazer a promoção a dizer que esta família está em condições de poder receber o menor e para cuidá-lo como se seu filho biológico se tratasse. E, posto isso, o processo vai para a fase judicial e de lá a magistrada ou magistrado judicial vai remeter o processo para a sala de família, que é para prosseguir com a adoção. A cultura jurídica e a cumplicidade entre os casais foram apontadas para o processo de adoção. O segredo é só um casal, porque quando está fora de si já não se trata de segredo. Porque nós, se ouvimos muito de fora, vamos acabar por estragar o que está dentro. Aqui apelamos que é preciso participar e realizar palestras no sentido de preparar as pessoas e as pessoas estarem sensibilizadas em sensibilização, por parte de uma palestra, fazer uma palestra para que as pessoas tenham noção, aqueles que têm interesse em quiser adotar, tenham noção quais são os procedimentos. E dentro disso, então, é muito importante, lembro aqui uma citação bíblica de Gálatas, que nos diz que
não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livres, porque todos somos e formamos uma só família em Cristo. Uma confiabilidade. Claro, é um processo. A pessoa normalmente que está para ser adotada sofre muita rejeição, né? Que já sofreu uma grande rejeição, tem medo de se aproximar afetivamente e amar outra pessoa e depois ser deixada. Mas quem tem essa paciência e fazendo esse caminho do amor vai sentir o quanto isso vai lhe enriquecer. E é muito mais grato e a gente ganha muito mais dando do que só recebendo. A adoção é um processo milenar que acompanha a história da humanidade, desde as antigas civilizações como as da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e de Roma. Crianças eram adotadas por diferentes motivos, como garantir a continuidade da família, assegurar heranças ou oferecer proteção e cuidados. Atualmente, a adoção tem como principal objetivo garantir o direito da criança e o adolescente a crescer a uma família que lhes proporcione amor, proteção, educação e um ambiente seguro para o seu desenvolvimento. E foi assim a reportagem da semana de hoje. Esperamos que lhe tenha despertado para alguns problemas do nosso tempo. Boa noite e até o nosso próximo programa.